Bom dia, queridos alunos. Lamento não poder estar presencialmente aí para tratar desses temas tão importantes com vocês, ligados a fundamentos dos direitos humanos, mas a gente resolveu, teve a ideia de gravar um vídeo também para complementar esse encontro presencial, em cima basicamente do texto que vocês têm, que é o texto Fundamentos e Práticas em Direitos Humanos. Eu gostaria de iniciar com a capa de entrada do texto, que é o quadro de Frida Kahlo. Inclusive tem um filme sobre a vida dela, que é uma pintora mexicana famosíssima, né? Muito interessante, muito rico o trabalho dela. E eu trouxe esse quadro porque ele representa a união dos opostos, né? Se vocês olharem, vou tentar aproximar um pouquinho mais, olharem de perto, vocês vão ver que ele tem a complementariedade dos opostos. Ele tem o dia e a noite, nessa lua e nesse sol, né, representando as sombras humanas, que tem a ver com a violência dentro do texto que nós trabalhamos, a sombra e a luz, que convivem juntas e devem ser assimiladas, né, compreendidas. Ele contém o princípio do feminino e do masculino como complementariedade, um princípio básico da natureza que está dentro do homem e dentro da mulher, o feminino e masculino como um desafio de complementariedade. Ele contém também aquele traço de rasgo no peito da Mãe Terra, porque esse quadro ele indica a Mãe Terra, né? A conexão que todos somos filhos da Mãe Terra, e essa terra não é uma terra mundana, é uma terra espiritualizada, é uma terra onde o sagrado habita, o divino habita. Então ele contém o rasgo tanto na Mãe Terra quanto no ser humano, representado ali pela Frida Kahlo, né, que está de vermelho, representando também o sangue, o próprio sangue da terra, mas o sangue do sofrimento humano, que a vida humana contém de fato muito sofrimento, né? E a tarefa é a superação do sofrimento, a tarefa da vida humana. Ele contém a ideia do cuidado, que é um ponto-chave no nosso texto. O fundamento inicial dos direitos humanos é a ideia do cuidado, a vida é cuidado o tempo inteiro. Então vejam que ela está cuidando do próprio marido, na verdade, mas também é um bebê, e que inclusive tem desenhado nele um terceiro olho, que esse terceiro olho também indica uma visão da intuição do artista, visão transcendente, espiritual, né? Ele tem um animal aqui embaixo, aqui, né? Que dorme, que representando também os seres animal vem de alma, né? Aquele que tem alma, animado, vivo, que representa a vida da natureza e a união do homem com os animais, né? Essa importância para a sobrevivência humana. E ele tem o alto e o baixo, ele tem a paisagem, ele tem o homem e a mulher, ele tem o sofrimento e a busca da felicidade. É um quadro absolutamente completo que a gente poderia ficar um dia todo falando em cima dele e voltando às nossas questões fundamentais dos conflitos que os seres humanos têm com a vida, consigo mesmo e com os outros, porque aqui aparece a relação com o outro, aparece a relação com a natureza e com a própria interioridade, porque esse é um quadro muito psicológico, muito arquetípico, de imagens que o ser humano tem que lidar com o seu próprio inconsciente, que passa pela relação com Deus ou com a espiritualidade, né, conforme a religião, a relação com o outro, na diferença, o outro diferente, no homem, no caso a mulher, a relação com o sofrimento, que é difícil o ser humano aceitar, a própria morte, mas aqui o quadro também fala da possibilidade do renascimento, como a natureza é o renascimento, renasce o tempo inteiro. Então esse quadro é de fato uma joia rara, né, para compreensão dos problemas humanos em termos de conflitos. Então, seguindo mais adiante, vocês vão encontrar no texto, talvez não dê para enxergar aqui pela câmera muito bem, mas logo em seguida a ideia dos fundamentos. Então, por que fundamentos? Fundamentos voltam às dimensões essenciais dos seres humanos. A gente se preocupa para sobreviver tem que se preocupar com muitas coisas, tem que comprar, tem que ter roupas, né, etc e tal. Isso são necessidades básicas. Por outro lado, tem dimensões que são essenciais na vida humana, que não são só essas. E uma delas, entre outras, é a questão da convivência através de uma situação de paz. E a violência, ela fere esses fundamentos da vida humana
de uma forma excludente, né? Que a gente vai ver no texto depois a ideia de inclusão e exclusão. Mas aqui o ponto inicial é perceber assim, como eu me sinto na vida, como eu me coloco nessa vida, como que eu dou sentido para ela, quais as coisas que me dão sentido mais profundo, além das coisas que a gente precisa normalmente para a sobrevivência, né? Esse é o ponto. E também mostrando, esse texto fala da ideia, por exemplo, de narcisismo, que é um mito muito interessante. Você sabe que Narciso é uma história grega, muito antiga, antes de Cristo, que é um jovem que é muito belo, né? E inclusive antes de ele nascer, um vidente, porque na Grécia antiga tem muito essa ideia, né, dos videntes participando da vida humana, do destino, né, da moira que eles chamam. O vidente disse que esse sujeito não poderia se ver, não poderia olhar para si mesmo, né, se espelhar, porque ele poderia morrer. E nessa época também não tinha muitos espelhos, né, não era uma coisa comum, havia outras formas de espelhamento. Então Narciso, ele um dia passeando pela uma floresta, depois de uma caçada, e depois de ter rejeitado a ninfa, a mulher, uma das ninfas, a ninfa Eco da floresta, né, rejeitando, e ela ficou muito frustrada, ele encontrou uma poça d'água cristalina, bem parada, brilhante, foi beber e viu a sua própria imagem, ficou se contemplando, e aí ele ficou lá um dia inteiro até que de cansaço se afogou, se afogou na própria imagem. Daí surge a flor narciso, e a palavra narcótico. A nossa sociedade, de alguma forma, ela vive uma narcotização. Narcotização é um torpor, é uma forma de apatia, dizem os gregos, é não sentir. É uma forma de você se retirar, se embriagar com muitos tipos de coisa, que não é só o álcool, e desviar dessa dor que todos nós no fundo sentimos, porque a vida é sistêmica, né? Esse texto trabalha isso, é uma rede, é uma teia, desviar dessa dor que todos nós sentimos, de alguma forma não queremos lidar com ela e tentar mudar as coisas à nossa volta. Então, um dos fundamentos básicos é perguntar assim, o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu faço da minha vida? Como é que eu estou conectado ao ambiente, ao outro? Será que eu sou jogado pelas forças do mercado? Será que eu sou alienado por uma mídia extremamente perniciosa? Né? Será que eu estou conseguindo ouvir e sentir os apelos mais profundos do meu ser, que tem a ver com as dimensões dos valores? Sempre tem a ver com as dimensões dos valores, por mais diferentes que as religiões sejam, as filosofias e as ideias, sempre tem a ver com a dimensão dos valores humanos, que tem a ver com amor, com generosidade, com o sentido que é dado para a nossa vida, que em geral é um sentido simbólico, cultural. Simbólico é uma palavra muito forte, né? Símbolo, uma coisa que dá sentido profundo à vida, mítico, poético, religioso, né? Estético, de sensibilidade. Estético seria de sensibilidade, a estese, né? Então essa pergunta, ela faz uma pergunta de fundamentos e dizendo: a vida humana é muito preciosa. Será que a gente não está desperdiçando essa vida simplesmente na loucura do tempo e da mercadoria e da competitividade? Então, porque se for assim, a gente deixa de entrar em contato com as coisas mais profundas de si mesmo, dos seus valores, da natureza, do amor das pequenas coisas, da estética, da poesia da vida. E isso é a base de todos os problemas ambientais, e a questão da violência e direitos humanos também está ligado a isso, certamente. Então, os direitos humanos, eles aparecem como uma resposta a esse tipo de problemática, desse afastamento que alguns autores chamam de desenraizamento do homem em relação à vida, à natureza, à cultura, à tradição, né? Como os antigos ainda conseguiam viver bastante dessa forma, as tribos, as nossas comunidades, os nossos pais, avós ainda tinham uma ligação maior. Então, os direitos humanos, eles são uma resposta, eles são uma reação a esse estado de desenraizamento, e uma das palavras para isso é a violência que se faz do ser humano contra o ser humano, contra a natureza, contra os animais, contra os ecossistemas, né? Contra si mesmo, na verdade. Depois tem alguns vídeos, né, que são muito interessantes, inclusive a atividade 2, que está encerrando agora. Essa atividade, ela pede para vocês assistirem um filme do Bunker, né, Ted Bunker,
Roy Bunker, né, que tem mais de um vídeo no YouTube e é brilhante aquele caso da universidade que ele criou dos pés descalços, das pessoas que eram analfabetas e construíram, fizeram construções em vários lugares pela Índia. Essas tecnologias deles foram passadas para outros países. E algo que ninguém acredita no povo simples, ninguém acredita na simplicidade. Todo mundo quer a tecnologia, quer o capitalismo, a exacerbação, né? E aquele exemplo do vídeo do Bunker é brilhante porque ele vê a garra que tem essa população, a sabedoria que essa população tem, a capacidade a comunidade, que esse é o ponto, estão todos isolados, daqui a pouco eles conseguem se reunir e modificar não só o mundo externo, mas modificar suas vidas. Conseguem trabalhar de uma forma sustentável, né? Conseguem resgatar a tradição dos antigos e não dependem mais desse sistema, praticamente dependem muito pouco desse sistema do mercado e que cada vez mais insustentável. Então, o vídeo acima de tudo é um exemplo do ânimo, da alma, né? Da animação, do ânimo, da vida que nos move e está em cada lugar. Bom, depois fala-se aqui no texto dos momentos históricos que demarcaram o nascimento dos direitos humanos, que tem a ver desde a Revolução Francesa por liberdade, fraternidade, igualdade, Revolução Norte-Americana, né, que também vai nessa linha. Depois você tem as guerras que impactaram muito a humanidade, porque é o centro do mundo, que é a Europa, sempre foi considerado, né, que gerou toda a ideia de Ocidente que dominou o mundo, entrou em autodestruição. Então, e aí surge a famosa Carta dos Direitos Humanos, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é recomendada aqui a leitura, que é belíssima, né? Quer dizer, no papel é muito bonito, a questão toda é justamente como que se passa disso para a prática, né? Então, o texto retoma um pouco isso. Depois a ideia de cuidado, que nós já falamos, o quadro de Frida Kahlo é uma metáfora perfeita da vida humana como cuidado em cada instante, não é preocupação neurótica, mas é o cuidado com o outro, com a vida, a sensibilidade que é necessária para viver e sentir, entender a vida e se sentir bem, né, de alguma forma. Então, ali é relatado o mito do cuidado, e o sentido maior da vida humana é cuidado. E aí os obstáculos, por que não se cuida? Por que tem a violência? Então a gente traz de início os obstáculos que são colocados aqui, por exemplo, apego ao poder, ao ter, frutos do nosso frágil ego, né, que cultivamos e que às vezes toma conta da gente, esse ego frágil, medroso, que esquece da sua força maior que é enraizada no seu corpo, na sua vida, na sua sexualidade, na sua amorosidade, na sua comunidade, né? Então, baseados muito no medo, raiva, apego e aversão. Se a gente olha para a vida dessa forma, apenas a gente está perdido. Eu gosto ou não gosto, isso é meu inimigo, esse é o amigo, então isso eu tenho uma aversão, isso eu quero para mim, eu preciso disso, aí eu me apego, né? E aí eu não posso viver sem isso. Então a gente perde o sentido espiritual mais profundo da vida, e quando eu falo espiritual não estou falando de uma religião, mas esse sentido de encontro com os sentidos mais profundos, né, do viver, da vida em comunidade, da vida boa, da vida, da prazer em viver também, né, do seu sentido, da sua missão no mundo, né. Então aqui outros obstáculos, sociedades, grupos e pátrias que se tornam guetos ou clãs, que se fecham e aí, por amor a si mesmos, um amor egóico, combate os outros. Isso é a base da violência. A violência não vem de fora, de um mal exterior, não, ela vem desses guetos que se fecham, né? E quando são muito empoderados, têm muitas armas também, né? Muito poder, como certos países, e podem atacar o outro quando der na sua loucura, né? Então, esses grupos fechados, endógenos em si mesmo, excluindo o outro e o diferente. Vejam a situação, e aí direitos humanos direto, da questão racial, principalmente dos negros, mas dos índios também, étnica, a questão étnica que se diz, né? A questão da sexualidade, das minorias, a questão do pobre, né? A questão dos menores abandonados, olha como são vistos, a questão do doente mental, olha como é visto isso, até a palavra é pesada, doente mental.
Então a exclusão foi muito forte na nossa tradição, por quê? Por medo, e por guetos, por fechamento, né? Por egoísmo, essa é a verdade, egoísmo de um grupo. Então, outra coisa são os desmandos e injustiças em nome do mais forte, né? No Brasil a gente tem muito isso ainda, porque a gente herdou uma tradição, uma boa parte dessa tradição coronelista, né? De latifundiários, de dominação pelo poder, pela justiça com as próprias mãos. Então a gente tem um trabalho muito grande, os direitos humanos vêm para isso, entre outras coisas, o próprio direito, as instituições, a legalidade, né? Vem para combater essas injustiças e essas desigualdades, né? Preconceitos ativos, eu digo preconceitos ativos porque preconceito todo mundo tem, mas alguns são preconceitos passivos, guardados, outros são preconceitos ativos. Os ativos é que estão em funcionamento e prejudicam o outro, eles são expressados e prejudicam o outro, eles funcionam de alguma forma, né, e causam alguma violência. E os preconceitos todo mundo tem em vários sentidos, é normal que alguém pertença a uma família, a uma religião e defenda ou veja o mundo a partir daquela ótica. O problema é quando ele acha que o mundo é aquilo que ele vê a partir dos seus olhares, do seu óculos, muito limitado. Então aí vem os guetos, a exclusão e a violência básica. Então, o corpo da mulher, a exploração do trabalho, a maternidade, né? Semana passada mesmo gravei, tem um programa de rádio na 99,9 FM, o programa Realidades, né? Vai ao ar todo domingo às 18 horas. Gravei sobre violência obstétrica. Então vejo que a mulher, quando vai parir, né? Muitos hospitais que se tornaram uma indústria não querem que ela faça o parto natural. E fazem o parto cesárea, mesmo assim, ou vão fazer o parto natural, melhor dizendo, é uma violência, cheia de violências, né? Reclamações se a mulher geme, né? Sobe em cima da barriga, etc. Uma coisa extremamente violenta. Então vejo, a violência pode estar em várias dimensões na questão do corpo da mulher, da dignidade da mulher. Outro ponto é preconceitos ativos e perseguições a homoafetivos e sexualidades diferentes, né? Que também é um caso muito sério, a falta de respeito em relação à dignidade das pessoas que escolheram uma sexualidade diferente e querem viver as suas vidas, se encontraram ali dentro dessa forma de vida, e quem somos nós, né, para dizer que isso está errado, que isso, enfim, as pessoas têm o direito de escolher os seus caminhos, e essa é uma questão fundamental hoje no Brasil pelo acirramento dos preconceitos em relação, principalmente, à questão de religiosos mais fanáticos, mais fundamentalistas, né, que eu acredito que não seja a maioria das pessoas, das religiosas, né, mas existem sempre, né, essas figuras que são belicosas, são beligerantes, são altamente preconceituosas, né, são perseguidoras, são muito dogmáticas e não conseguem ter aquele amor que no fundo a própria religião, todas elas pregam. Então ele trai na prática aquilo que na Bíblia, na teoria ele lê, né? Isso é muito engraçado. Então preconceitos ativos, neurose religiosa, como já estava sendo falado, né? Achar que você tem uma religião única aqui no mundo, né? E essa é a minha religião que vai salvar, e as outras vão para o inferno. Isso é uma violência simbólica, uma violência psicológica muito grande, uma falta de respeito contra as pessoas, né? E contra uma visão mais ampliada da espiritualidade, do divino, uma visão mais, inclusive, mais universal, mais amorosa, né? Então, isso é chamado fundamentalismo, um problema sério hoje nos direitos humanos, pessoas que se arrogam a achar que são senhoras do saber, do divino, e elas se apossam de um Deus, do Deus, em geral isso acontece no cristianismo, mas acontece também no islamismo e em outros países de uma forma muito forte, né? Mas é a mesma prática fundamentalista, que é uma prática que oprime as pessoas que não estão dentro daquele grupo, né? Infelizmente não é fácil, né, seguir as palavras dos grandes mestres como Jesus, amar ao próximo, porque as pessoas acham que esse próximo tem que estar dentro da sua própria gueto, da sua religião. Isso é um problema muito sério, né? Outra coisa é a corrupção empresarial e pública, como sonegação de impostos, como engano ao consumidor, que é uma coisa muito comum, né? Hoje nós temos um lixo, um verdadeiro lixo químico
né? Dentro dos produtos artificiais, excesso de adoçantes, açúcares, frituras, né? Mais de 2.000 aditivos químicos na alimentação, e aí isso gera diretamente o aumento vertiginoso de câncer de mais de 300% nos últimos anos. É uma coisa assustadora o nível de doença. Então essas empresas nem querem saber disso, né? Querem vender, simplesmente querem vender, né? Querem o seu produto no mercado. Então a questão empresarial e do mercado, maus tratos a crianças e abandono, que eu acho que é uma das coisas que mais fere a sensibilidade das pessoas, ver nossas crianças aí atiradas, né? E muita gente dizendo vamos prender, vamos ser rigorosos, e todo o trabalho social para tirar essas crianças, dar condições para essas famílias. Como é que chegaram lá? Então esse texto, ele tem uma coisa muito, muito importante na questão sistêmica. Essas violências que a gente vê, essas coisas que a gente vê fora, né, esses resultados que reverberam sobre a sociedade chamada incluída, tipo assim, os roubos, né, os furtos, etc., a violência, inclusive muitas vezes assassinatos e revoltas, eles são frutos de um sistema, eles não estão separados. Nós não podemos de jeito nenhum achar, resumir essa questão para o fulano que é do bem e outro que é do mal. Esse é o pior problema para os direitos humanos na tradição ocidental. É a separação completa dos sujeitos. É um individualismo em nome do meu bem, do meu grupo. E aí eu digo, aquele outro é dilapidado, é bandido, é prostituta, é não sei o quê. Então, isso é uma visão que separa, né, que tira da teia da vida, da rede, que todos nós somos conectados, ela separa isso. E ela causa o famoso bode expiatório, mata alguém para acalmar os outros, como se algumas pessoas dizem, a cadeia de prisão perpétua, pena de morte, né, para bandidos, como se fosse cortar o mal pela raiz. Para cortar o mal pela raiz, todo mundo teria que ser morto. Esse é um ponto muito importante, porque todos nós temos sombra dentro de nós, todos participamos economicamente de um sistema, emocionalmente, ecossistemicamente, energeticamente, quanticamente dentro desse sistema. Então nós somos responsáveis pelo que está acontecendo fora também, né? Então isso é uma visão científica bem contemporânea também, mas os antigos já tinham essa visão tribal de conexão, e que a exclusão e a violência gera mais violência. Então esse é um problema básico. Maus tratos a presos, e principalmente adolescentes presos. Primeiro que estar preso é uma tragédia, porque se presídios fosse uma coisa, a grande maioria deles não são algo educativo. Existem exemplos muito interessantes de se trabalha a agricultura, presídios mais humanizados, né, como na Índia existem muitos que se faz meditação, e aí mudou o ambiente completamente dentro do presídio, mas não é assim. No Brasil a gente tem uma violação direta dos direitos humanos dentro dos presídios, e aí como querem, tratando mal essas pessoas, reverberando a violência sobre elas, ainda querem que elas saiam de lá santas. Isso é impossível. Então vejo como tem um trabalho muito grande dentro dos presídios de atender essas pessoas, de humanizar, de mudar essas estruturas, de proporcionar educação, de proporcionar lazer, né? Porque afinal esses seres humanos, eles são a nossa sombra, eles são a nossa sombra, são efeitos de uma sociedade incluída, burguesa, que se fechou de alguma forma, né? E responde a essa exclusão econômica grosseira e avassaladora, que o Brasil é o segundo pior país do mundo em distribuição de renda. Então veja quantas questões tem aí, né? Como a questão da distribuição de renda. Preconceito então contra presos, contra alcoolistas, contra portadores de HIV e outras doenças, né? Contra profissionais do sexo, contra travestis. Isso é uma coisa muito comum e ninguém está lá para saber por que essa pessoa realmente está numa situação dessa. Ela gostaria de, ou quem sabe ela gostaria de ter uma outra profissão, mas não tem condições. Então várias questões envolvidas nisso. As pessoas são muito rápidas e ágeis para julgar e criticar, mas não para entender e compreender, e para ajudar também. Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa é uma frase muito boa. Outra frase muito boa é: por que vai tirar o cisco do olho do irmão e sem antes tirar o pedaço de pau, a trave do teu próprio olho que está cego, né? Então vejam como as coisas são mais, o furo da bala é mais embaixo, são mais profundas do que a gente pensa.
Aí você tem também preconceitos contra pessoas com necessidades especiais, abandono e maus tratos a moradores de rua, grupos de extermínio, matadores e máfias que têm que ser combatidas, né, não só na Itália, mas no Brasil também. Pregação da pena de morte, você tem o tráfico de pessoas, que é uma questão muito séria hoje, né, de tráfico de pessoas para a Europa, para vários países, né, tráfico às vezes até menores de idade, máfias econômicas que montam cartéis e dominam mercados, como grandes empresas que a gente conhece como McDonald's, como Walmart, né, como Nestlé, são verdadeiros cartéis, né, como a Monsanto, e que vão, como a Coca-Cola, que vão derrubando as pequenas empresas locais e sustentáveis muitas vezes e colocam seus produtos altamente perniciosos, doentios para a saúde, né, e consegue sugar o dinheiro de um país inteiro. As sementes transgênicas é um problema muito sério, minha gente, né? Leiam nos rótulos, principalmente óleos de soja e milho, não só óleo, mas milho também, para cuscuz, por exemplo. Tem um tezinho com um amarelo, uma rodinha amarela, um T, que significa transgênico, que é uma semente modificada geneticamente, né, com riscos muito grandes. Já saíram vários estudos sobre isso, ligando transgênicos ao câncer. E não é só a questão da saúde humana, os transgênicos são um problema social porque eles têm donos, alguns poucos donos no mundo que controlam todas as sementes, né, e que estão fazendo uma escravidão em termos da agricultura, né, um monopólio, monocultura, e estão destruindo florestas para plantar, como a questão da soja. Então veja o óleo lisa, o óleo soia, se tiver no supermercado, veja que eles são transgênicos, e é nosso dever boicotar esses produtos por questões éticas, econômicas, de saúde e questões ambientais. Então a questão dos transgênicos, o agronegócio insustentável, a indústria Big Pharma, a indústria farmacêutica que só quer vender remédios, então aí compra os médicos, né, a dimensão hospitalocêntrica que não quer curar, mas só fazer cirurgias e remediar, e depois as doenças voltam. Diferente hoje das práticas integrativas e complementares em saúde, que é uma política do Ministério da Saúde muito importante, defendendo as terapias antes chamadas alternativas, as naturais, né, a alimentação viva, Tai Chi Chuan, a acupuntura, a naturopatia, a alimentação natural, principalmente na naturopatia, a medicina antroposófica, a fitoterapia e o uso das plantas, muito importante, a acupuntura e outros mais, né? Então, aqui uma frase do Dalai Lama que eu acho que resume muito disso tudo, né? Que é: o que me surpreende mais na humanidade, né? E Dalai Lama diz: os homens, pois perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensar ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É aquilo que a gente falava no início: esquecer perder a sua própria essência, o seu sentido mais profundo na vida, a sua tarefa, a sua missão, que sempre tem a ver com os valores sociais, os valores simbólicos, culturais, espirituais, amorosos, da generosidade, da comunidade, da família, né? Então aqui depois o texto fala um pouco da ditadura militar, que eu acho que isso é uma marca que ficou até hoje na nossa tradição, esse colonialismo, esse militarismo, essa violência que ainda tem resquícios, né, e muita gente que tem poder e quer dar carteiraço, etc., como na época da ditadura. Para piorar a questão dos ECS, os meios de comunicação social, ou meio de comunicação de massa, que têm donos, e esses donos têm a ver com os anunciantes, que são as empresas, então condicionam completamente a notícia, aquilo que aparece, né, e em detrimento da população, da grande população. Ou seja, defende o capital, né, privado. Então aí cita também Paulo Freire, que é o maior educador, né, do planeta, considerado por muitos o maior educador que já surgiu, pernambucano Paulo Freire. Depois a questão da cegueira, e aqui tem alguns termos interessantes. Cegueira branca, não é cegueira só das pessoas brancas, mas cegueira branca é aquela cegueira que a pessoa vê, ela não é cega fisicamente, mas é como se ela tivesse ofuscada apenas por uma cor, ou ofuscada pela luz e ficasse cega para tudo que está em volta. Então essa cegueira branca é aquilo que se oculta
né? Que são as pequenas violências, as pequenas impedimentos da visão, os bloqueios da visão, que você não vê as dimensões mais profundas da violência e do amor e da capacidade de amorização, né? Então, fica confortável para aceitar as coisas erradas que vê e que não quer a liberdade, mas a escravidão do sistema, do mercado, aquela que projeta o mal no outro. Então essa pior cegueira, que projeta inclusive o mal no outro, na natureza, e não vê os valores humanos. E aí cego para o quê? Para o cuidado, para o amor, como está ali a solidariedade, né? A generosidade, a beleza. Beleza é um conceito importante no sentido grego. Cosmos é harmonia, não é uma estética no sentido banal. A beleza da vida, que está inclusive no que a gente se chama de feio, no monstruoso, no sublime da natureza, numa selva. A compaixão, que não é a ideia de pena, mas é a ideia de conexão profunda com aquilo que nós todos somos. Patos, somos sentimento, somos sofrimento e somos paixão. Patos, paixão, doença, sofrimento, é a mesma palavra. Empatia, simpatia, sentir junto, né? Empatia, compaixão, então são a mesma palavra, cada uma delas, né? Autoconsciência, que é a gente tomar consciência do que ocorre com a gente, com as emoções, para entender os outros inclusive. A inteligência emocional, que é uma capacidade de relação, não é uma inteligência intelectual, é uma capacidade de se relacionar bem com as pessoas, com a vida, de leveza, simplicidade, né? Aceitar certas frustrações, mas também ter consciência para lutar, uma estabilidade, uma tranquilidade, uma paz. Isso tem a ver com inteligência emocional. A atenção, que eu recomendo muito, sempre uso em sala de aula para os meus alunos, a meditação, o uso da meditação como uma coisa fundamental para criar estabilidade, uma paz maior, né? A contemplação, muito importante, a participação, a parte mais social, né? A democracia, a coragem e a justiça, já que estamos num mundo de justiça, precisamos realizar a justiça. A crítica e o boicote, então veja, a gente precisa da paz, da tranquilidade, mas também precisa boicotar esses produtos que fazem mal para a saúde, né? O que tem trabalho escravo, boicotar, ter coragem para boicotar. A simplicidade, que é fundamental na vida, junto com a humildade, que a palavra vem de humus, terra fértil, né? Terra vivificada. Humildade, humus, ser humano. Aí a palavra ser humano já está, humildade, humus, a terra. Nós somos terra, nós temos que ter os pés na terra, na humildade, na tradição, na simplicidade. A transparência, de poder dizer as coisas e não esconder. A honestidade, né, que é fundamental. A clareza, tentar ser claro, né, perguntar se a pessoa entendeu. A maior parte dos conflitos, como o texto tenta mostrar, vem de problemas de comunicação. Isso é uma questão muito grave. As pessoas às vezes querem que o outro adivinhe o que elas querem, ou o que estaria certo, ou que elas estão magoadas, etc. Não, o diálogo é a base da transparência. E o acolhimento, que é o sentido básico da maternidade, né, do acolhimento do outro. E as pessoas sem um acolhimento, elas não são seres humanos, elas não nascem propriamente para a vida psicológica, na vida afetiva, elas não conseguem se estruturar bem no mundo como identidade sem terem um abraço, o acolhimento, o ninho, né? Alguém que os acolha. Então veja como é precioso isso, e às vezes a gente fica preso na nossa própria dor, poderia dar esse acolhimento para outro e reverberar, porque, minha gente, tanto o amor quanto a violência, eles são reverberantes, né? Cientificamente, psicologicamente, praticamente. Você reverbera o amor, você distribui e ele retorna de alguma forma. Você se sente bem também nessa distribuição. Você realiza uma vocação humana, né, com a bondade e a generosidade. E a violência é exatamente da mesma forma. Ela se espraia, ela reverbera, ela ecoa. Reverberar é ecoar, né, e volta, vai e volta. Então a gente produz violência e recebe violência, e é uma espiral crescente. Se a gente quer diminuir isso, a gente joga como antídoto esses valores positivos contra o negativo e diminui a espiral da violência, fazendo aumentar a espiral da inclusão. A espiral da exclusão
ela começa a descer, porque a gente está incluindo as pessoas, principalmente as diferentes, porque não adianta incluir o que eu já gosto, já estou do meu lado, incluindo essas pessoas, incluindo a natureza, e começa a diminuir a exclusão dessas mesmas pessoas que geram essas emoções negativas e uma dor maior entre os seres humanos, que a dor dos seres humanos basicamente é uma dor construída, além das coisas naturais que ele tem que enfrentar. A dor maior que os seres humanos enfrentam, chamada de violência, ligado com a violência, é a dor que ele mesmo constrói, gera e produz, e recebe, planta e colhe. Então, o texto vai por aí. A cegueira branca, né? Depois aqui é citado Schopenhauer, que com a ideia de compaixão, né? A ideia de há uma dor social, dor do mundo, e ela me atinge, né? Eu tenho que saber que eu nunca vou conseguir estar 100% bem numa sociedade que reverbera energeticamente a violência e a dor, o sofrimento. Então, a gente tem que caminhar também individualmente, mas coletivamente também. Esse é o grande desafio, a caminhada coletiva, o formigueiro, a coletividade, né, que tem uma harmonia muito maior do que as agruras, né, os desafios do indivíduo, do ego, né, do egoísmo. Então, aqui é a primeira vez que aparece o conceito de sombra, logo no início, né? Por que isso? Porque a gente projeta para fora o nosso mal-estar, a nossa raiva, a nossa dor, a nossa violência, às vezes de uma forma ruim, negativa, porque não conseguiu expressar de uma forma, né, melhor, não conseguiu trabalhar isso, né? Eu tenho um amigo que eu digo, olha, pega um saco de bater, ele tem muita energia, fica muita raiva, bate muito nesse saco para se acalmar. Então eu digo, não conseguiu expressar, também não conseguiu falar, não conseguiu lidar com isso corporalmente, emocionalmente, em termos psicológicos. Então a sombra muitas vezes a gente joga para fora. Então a gente vê o mal-estar, o mal que a gente tem dentro, né? A gente olha e diz, o outro é o mal, né? E acaba o incômodo que tem dentro sendo projetado para fora. Então o problema não tem a ver comigo, com o meu sistema, com a minha vida, mas é o outro que me incomoda, ele que é o governo, seja quem for. Ele é o meu mal, ele que me causa o meu mal. Na verdade ele só está sendo estímulo para você, provocando algo que você já tem. Isso é uma visão básica da comunicação não violenta, da ideia sistêmica, dos grandes mestres também, né, sobre a violência. Então a ideia de sombra é uma ideia que eu aconselho vocês a aprofundarem para o autoentendimento básico do ser humano, do que nós somos. Nós temos que lidar com a nossa sombra. Tem a luz e tem a sombra, né? Então são dois lados da mesma moeda. A gente tem que assimilar, se dar conta, dizer realmente eu tenho isso, a dor, o que eu chamo de maldade, não no sentido moral, mas vontade de fazer o mal, vontade de matar, que é chamado vontade de extermínio psicologicamente. Todo mundo tem essas raivas, né? Esses medos, essas infantilidades, essas vergonhas excessivas, essa culpa excessiva e essas negatividades. Mas quando eu aceito elas e trabalho com elas, elas começam a se dissolver. A terapia, por exemplo, faz isso de uma forma bastante forte, mas os grupos, as comunidades, né, as celebrações, as religiões também fazem isso, né, tentam lidar com essa sombra humana. O problema é quando projeta no outro. O outro é o demônio, o outro é o mal, é o pobre, é o bandido, é a prostituta, sempre cai no mais fraco, né? Então isso a gente tem que cortar, porque isso é uma coisa grotesca, primitivesca, de mecanismos muito antigos que tem que ser barrado. Então a questão da cultura do medo, né? A gente vai gerando, no Brasil a gente vê isso, uma cultura do medo, e aí quando tem cultura do medo a pessoa quer se proteger, aí mais arma, e aí ataques, né? Aí pena de morte, etc. Então tem que cuidar com essa cultura do medo, porque ela reproduz mais violência. Nós temos que ter uma cultura da pacificação, da responsabilização, né? Da institucionalização justa, né? Da inclusão social, do respeito às diferenças e do compartilhamento dos grandes valores humanos, né? Então isso é praticamente o resumo desse texto que eu já estou colocando, né? Os direitos humanos combatem as formas de violência de vários tipos, é um guarda-chuva. A cultura de paz e os direitos humanos são guarda-chuvas
que onde cabem várias temáticas, né, das mais variadas ordens, onde se apresenta a violência que precisa ser cuidada, diminuída, combatida, né? Aí aparece o termo alteridade, que é um termo muito importante na filosofia, na psicologia, na cultura, que é a necessidade de a gente valorizar e abrir espaços de alteridade, ou seja, que aquilo que está sufocado, aquilo que é o outro, não o igual, mas o outro, aquilo que está lá, que causa medo, diferença, estranheza, ele possa vir à tona, né, e possa se expressar, e tenha vez, e tenha voz, e a gente possa criar uma aceitação da vida a partir da alteridade, porque a vida não é identidade só, ela é principalmente a alteridade. O que é isso? Nós olhamos para o mundo afora e colocamos nome nas coisas, câmera, professor, quadro, computador, etc. Né? Pássaro tal, nomeamos as coisas, criamos um tempo que fisicamente ele não é o tempo mais profundo, né? Um tempo para a gente se organizar, passado, presente e futuro. Criamos a ideia de certos espaços, né? Mas o mundo ele é infinito perto disso, ele é a alteridade, ele é a característica própria de algo outro, ser diferente, e se relaciona com a identidade. E aí vem os problemas, porque a gente quer que a alteridade entre dentro da caixa da nossa identidade. E aí vem a base de todos os problemas, né? Nessa visão, dessa energia, dessa ação, dessa forçar o outro a entrar nessas caixinhas, incluindo a natureza, problema ecológico, né? Então, alteridade, vida, criatividade, diálogo. E o mundo não está pronto, nós estamos fazendo o mundo. É por isso que surgiu os direitos humanos, para lidar com esses deslizes, o erro, a violência, né, presente. Bom, uma coisa é a violência, outra coisa é a agressividade. A agressividade é a característica natural que nós temos que ter para, inclusive, mastigar as coisas, para fazer, se afirmar no mundo. Mas não significa que é ainda a violência. A violência, ela fere o outro de alguma forma, ela já vai além dos limites do necessário. Então a agressividade é uma força humana, animal, que o reino animal tem, e as competições às vezes aparecem, né? Mas a violência é um jogo sujo que precisa ser, mas acontece toda hora, precisa ser então reparado. A vida é conflito na base, mas não necessariamente conflito negativo. Nós separamos entre conflito negativo e conflito positivo. Então há conflitos que podem ser aprendizado, que podem gerar uma mudança, né, social, política, dentro de uma família, uma crise de um casamento, pode melhorar esse casamento, que estava abafado as coisas. Mas a negativa é que ela só destrói, leva a maior violência e a reverberação de violência. Essa é a diferença. Então o conflito está sempre ali, mas a paz está sempre em torno desse conflito também. Violência, inclusão e exclusão, violência e paz. Então a agressividade, aí tem uma foto muito impactante do Latouche, né, relacionado aos direitos humanos no Brasil. Direitos humanos é despertar o olhar, isso que a gente está trazendo agora para vocês é uma provocação de despertar o olhar, como que eu vejo essas questões, o mundo, o outro, a violência, a paz e a ideia de que estamos todos no mesmo barco, no mesmo sistema. Então isso é uma mudança de olhar que nós estamos propondo. Os direitos humanos é um conjunto teórico que vai desembocar numa prática de mudança de olhar para um olhar pacificador, um olhar lúcido, profundo sobre a vida. E ali diz William Blake, um dos maiores poetas, né, do mundo, esse poeta inglês: quando as portas da percepção se abrem, tudo aparece como é, infinito. Veja a grandeza da vida, né? Às vezes a gente fica tão preocupado que está acontecendo agora na nossa vida que a gente não consegue mais olhar que a gente é fruto de um pai e mãe, avô, avó, de uma geração que vem milhares de pessoas, milhões de pessoas atrás da gente, que deram a vida, e a natureza toda alimentando essas pessoas com o ar, com a água, com os alimentos, né? Então a gente perde essa perspectiva. Quando a gente consegue abrir isso de que a gente está numa caminhada, que nós somos uma parte nesse sistema, tudo fica mais leve. A mesma coisa quando à noite a gente olha para cima, no céu estrelado, e vê, né, aqueles pelo menos 4.000 estrelas se vê a olho nu,
e se for pegar os telescópios mais poderosos, você vai, são bilhões, não milhões, mas bilhões de estrelas, né? E a gente vê que o mundo é muito grande e a gente se tornou às vezes muito pequeno na nossa mente, porque às vezes a gente pode ter pouca coisa, mas pode ter uma leveza, uma mente aberta, um cultivo, né? A gente pode se centrar. Atire a primeira pedra que não tiver pecado, já falamos. Depois, um pouquinho mais aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais, a gente se dá conta do conservadorismo, das frases violentas que aparecem por, né, sangue ruim, mulher safada tem que apanhar, ladrão tem que morrer mesmo, o tempo da ditadura que era melhor. Então, esse tipo de discurso reacionário, que reaciona com violência, com desconhecimento de causa, né, que é reacionário, que sente aquele incômodo e já quer se livrar dele matando o seu oponente, né, e não vê que ele causou aquilo também. Então, isso é muito importante. Depois há um problema enorme na nossa sociedade hoje, que gera a não ação. É chamado apatia. Do grego é não sinto. Apatem, paixão, patos, não sinto a dor, não sinto a paixão. E fico apático, fico no torpor narcísico, né, narcótico, fico narcotizado. Então esse é um dos maiores problemas hoje. Como atravessar essa apatia, esse muro que as pessoas colocam para se defender e muitas vezes não entrar em contato com as suas questões mais profundas, entrar em contato com a dor do outro e poder fazer algo para o outro e inclusive se beneficiar com essa ação sistêmica, social, comunitária. Então, a luta pelos direitos humanos é uma luta contra a injustiça em nome da justiça, né? Mas não no sentido de separar o bem do mal. Eu não vou olhar aquele que está violentando, né, que causa violência, esse que a gente falou, por exemplo, né, um corrupto, os poderosos, ou uma pessoa, um assassino, né, como algo que ele é o mal e eu sou o bem. Então eu tenho que desvincular isso, né? Eu tenho que saber que todos estamos no mesmo barco. Isso é um ponto muito importante para a gente não achar assim, não, eu sou dos direitos humanos, aí eu luto pelo bem, eu sou no bem, e o outro lá, o fundamentalista, o outro, né, o ditador, o violento, ele é totalmente do mal. Não é assim que funciona na vida e na natureza. Realmente não é assim. Então a gente luta contra as ações negativas e violência, as ideias do outro, mas a gente não luta para acabar com a humanidade do outro. A gente não luta, a gente luta para que ele se torne humano, porque ele esqueceu do humus, do humano, do cuidado. Ele esqueceu o que é ser humano no sentido mais profundo, comunitário, social, dos valores, da espiritualidade, né, da natureza, do ensinamento da vida. Então é isso que a gente faz. Aqui, então, amar ao próximo, não violar, não matar. Apatia é um dos piores problemas percebidos. E aí eu cito um livro que é maravilhoso, principalmente para trabalhar a dimensão ambiental na prática. Teoria e prática. Nossa vida como Gaia. Gaia vem de Geia, geografia, terra. Terra viva. Mãe Terra. Nossa vida como Gaia, de Joana Macy. Macy, M-A-C-Y. Macy. Joana Macy. E ela pergunta qual é o nosso momento da Terra. Paradoxal. Um aumento de tecnologia incrível, assustador, né? Riqueza incrível na mão de algumas pessoas e uma destruição ambiental inacreditável. Inacreditável, nunca vista antes, né? E a pobreza, o homem vai à Lua, vai a Marte, estudou uma sonda em Marte, mas não consegue resolver os problemas básicos. Então veja, a questão mais fundamental é a questão dos direitos humanos. Tem a ver com a questão da fome, por exemplo, né? Da saúde, da educação. Não é uma coisa separada disso. Então aí a vida burguesa, o narcisismo, a apatia, o American Way of Life, o estilo norte-americano de vida, né, consumista, gastador, né, competitivo, de 5 minutos da fama, do sucesso, de subir e pisar em cima do outro. É uma coisa terrível isso, passando pela nossa cultura, pela nossa mídia. Nós não precisamos disso. Não precisamos. Pode ser feliz com outra visão, outro
outro way, outro caminho, outro paradigma, né? O consumo sustentável. E aí eu indico nesse texto, né, lá pela página 11, o meu site de saúde, que a gente está numa cruzada contra doenças degenerativas, que é o câncer, que vem basicamente da alimentação artificial, né, frituras e farinhas brancas e artificiais, aditivos artificiais na alimentação e não consumo dos vegetais, das frutas, basicamente, e água. Então, tem um manual de saúde integral que você pode, porque a questão de saúde é uma questão importante nos direitos humanos, né, de como empoderar as comunidades, não ficar dependente do que elas vão sofrer dentro do modelo hospitalar, né, e que não vai gerar muita saúde, vai só remediar sintomas. Então, a questão da violência em saúde, a gente tem o site www.curadores.com.br. Aí o que devemos fazer num tempo desse é um tempo de crise. Isso a gente pode falar realmente, né, com tranquilidade ou com preocupação, porque é um tempo... Crises do grego é ruptura, mudança de paradigma na ciência enorme no século XX, mudança de valores na família, modos de organização social, de subjetivação, de viver a vida, de buscar a felicidade. Então a gente está no nascimento do novo. Crises, ruptura. A criança nasce, né? Então, um novo paradigma, mais ecológico, mais dos direitos humanos, mais social, mais justo, né? Esse seria a luta pelo novo paradigma, novo padrão, nova visão de mundo. Depois o ponto 5, a gente pode também ir encerrando. O ponto 5 é um ponto chave porque ele fala do sistema de exclusão e inclusão. E essa frase do Einstein tem tudo a ver com isso, né? O ser humano é parte do todo por nós chamado universo. Nós vivenciamos a nós mesmos, pensamentos e sentimentos separados do resto. Uma espécie de ilusão de ótica de nossa consciência. A nossa tarefa deve ser nos libertarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para abraçar as criaturas vivas e a natureza inteira. Então essa é uma visão mais profunda do sentido da vida, né? Que está até num filósofo, num cientista como Einstein, né? Então essa coisa do sistema inclusão e exclusão é entender que está tudo interligado como uma teia. Você sabe que uma teia, né, você